O final de setembro trouxe a Monte Alto algo que deveríamos nos orgulhar muito, algo digno de uma carreata pelas ruas da cidade. Afinal, 14 alunos das escolas municipais e estaduais de Monte Alto participaram da fase final da 42ª Olimpíada Paulista de Matemática, que aconteceu na USP, em São Paulo. Eles foram acompanhados pelo professor Samuel Souza. Dos 14 alunos de Monte Alto nas finais, 6 trouxeram medalhas. Que sonha agora estudar no Unicamp, que sonha estudar na UF, não só sonha, acredita que vão estudar lá. Porque antes muitos alunos nem sabiam o que eram essas universidades. Hoje muitos sonham e acreditam que vão estar lá um dia. Então aí você se sente feliz, porque você conseguiu, de certa forma, acredito que uma semente foi plantada, e você fica torcendo para ela florescer. Então a ideia desse projeto é estimular os alunos a conseguir algo a mais. Porque às vezes você vê na escola muitos alunos talentosos que às vezes terminam e param ali, sabe? Aqui para falar um pouquinho sobre o projeto dele na nossa cidade de Monte Alto. Então, professor Samuel, como foi o início do projeto? Eu comecei a desenvolver o projeto em Campinas, mas ele surgiu com meu sobrinho, que era aqui de Monte Alto. Ele pediu minha ajuda para preparar ele para as Olimpíadas de Matemática, e aí foi aí que eu conheci o BMEP. Aí quando eu comecei a ajudar ele, eu falei, eu vou levar esse projeto para Campinas, onde eu morava. E aí eu comecei esse projeto na escola Gustavo Marcondes, convidei os alunos, só foi nessa escola, eles participaram, foi uma experiência muito bacana. Ali vários alunos foram premiados, tanto com medalha quanto menções honrosas. E foi ali em Campinas, então, na escola Gustavo Marcondes, onde iniciei o projeto. Bom, eu ficava muito nervosa no começo, principalmente fazer as provas. Normalmente as Olimpíadas de Matemática se dividem em 2 fases. A primeira você faz na escola, normalmente com todos os seus amigos, colegas da escola. Essa eu estava mais calma, porque eu estava com todo mundo que eu conhecia da minha sala. Agora já a segunda fase é só os que passaram, óbvio, e eu vou em outra escola fazer separadamente apenas com os que passaram. E essa eu fiquei muito nervosa, porque principalmente a primeira vez que eu fui fazer, que foi no 7º ano. Infelizmente no 6º eu não tinha passado. Já no 7º, como eu nunca tinha ido, eu fiquei bastante nervosa, mas foi muito legal a experiência. A Olimpíada para mim foi uma porta, porque eu viajei para alguns lugares já com a Olimpíada. Eu fui para São Carlos, eu fui para Florianópolis, coisas que eu não teria feito no meu dia a dia normal. A Olimpíada me incentivou a estudar um pouquinho mais junto com o Samuel, porque eu estudava um pouco por dia, só que não era todos os dias, não era algo constante, era algo variável. Isso melhorou muito a minha vida social, porque eu parei de me preocupar um pouco e me preocupei mais com os problemas do que com os problemas normais. E eu acabei parando de prestar atenção em problemas um pouco mais fúteis e acabei prestando mais atenção em como eu ia resolver um exercício que eu recebia do PIC. Eu acho que a UBMEP, para mim, ela foi muito mais do que uma Olimpíada. Ela foi uma oportunidade muito boa. Estudei bastante. Quando eu voltei mais focado na escola e no final de semana resolvi as provas e mandava para ele corrigir. E nos finais de semana eu corrigia ao vivo com ele via webcam, uma vez por semana. Aí assim foi até o primeiro ano do ensino médio, que eu também fui para Campinas. Só que quando chegou no segundo ano do ensino médio, eu comecei a fazer cursinho pré-vestibular. Só que eu não tinha muito tempo para estudar. Mas mesmo assim eu consegui ganhar a medalha de bronze, tanto no primeiro quanto no segundo. Só que foi mais difícil por causa do fato de... como eu estudei na ETEC, é uma escola estadual. E por esse fato eu competi junto com as militares, então o número de medalhas é bem reduzido. Então foi difícil, mas consegui. Aí quando chegou no terceiro ano do ensino médio também estudava bastante. Só que eu fiz diferente. Separei, eu acho que foi quase um mês, acho que foi 3 semanas, só para estudar probabilidade combinatória, que era uma matéria que eu não ia muito bem, mas que se eu me dedicasse, eu acho que daria uns pontinhos a mais. Aí eu separei esses 3 meses, 3 semanas, estudei bastante, probabilidade combinatória, e acabei ganhando prata. Aí não deu para fechar com medalha de ouro, mas foi bem. Aí desde então, prestando vestibular, mudou meio que as metas. Meu irmão me incentivava muito na época, porque meu irmão estava no 3º colegial, e era o mesmo ano que meu irmão tinha ganhado medalha. Isso influenciou bastante, não só nos estudos, mas na minha vida toda, sabe? Aí foi a partir da Olimpíada que eu comecei a perceber que o estudo em geral valia a pena. Bom, as Olimpíadas mudaram muito a minha vida e com ela
várias portas se abriram para mim, foi muito bom. E representar a minha escola, a minha cidade em outros lugares foi uma experiência incrível, assim, de muito prestígio, que eu adorei. Eu sempre fico nervosa em todas as Olimpíadas, só que elas me ajudou a abrir novas portas, levou a conhecer lugares diferentes e me incentivou a gostar mais de estudar. Então, aqui em Monte Alto, por volta do meio de 2016, junho de 2016, eu passei nas escolas convidando os alunos que foram para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. E convidei esses alunos para participar das aulas, expliquei que era uma Olimpíada diferente, que envolvia muito raciocínio, criatividade, que eu ia preparar eles para essa Olimpíada. Alguns alunos toparam a ideia, participaram, alguns foram bem firmes nas aulas, e aí foi o primeiro ano aqui. Aí teve alunos que foram premiados, no caso o meu sobrinho foi premiado com medalha de prata, teve uma outra aluna medalhista de prata, a Gabriele Meira de Souza também foi premiada com medalha de prata, e teve vários alunos que ganharam menção rosa, então foi o meu primeiro contato. E após a segunda fase da OBMEP, eu passei nas escolas novamente, no mesmo ano, que foi por volta de setembro, e convidei todo mundo, já começando em setembro, para preparar para 2017. E aí o número de alunos aumentaram, e aí foi onde tudo começou. E como os alunos começaram a enxergar a matemática a partir desse projeto em específico? Sim, a matemática na sala de aula ela é um pouco diferente. É uma matemática assim que, da maneira que está nos livros, é mais... eu considero um pouco mecânico. Você tem modelos de exercício, você resolve muitos exercícios, às vezes você não sabe muito o que está fazendo, mas decorou aquele modelo, até tira 10 na prova, mas não sabe exatamente o que está fazendo. Um aluno 10 na escola não significa que vai bem numa Olimpíada de Matemática, porque na Olimpíada de Matemática envolve muita criatividade e muito raciocínio, então não basta ser um aluno nota 10. E nesse sentido, a Olimpíada ajuda a desenvolver a criatividade no aluno. Então o aluno pega um exercício para resolver, e ele tem que pensar de várias maneiras, vários caminhos. Um exercício diário, por exemplo, não basta ele saber a fórmula, ele tem que virar a figura de ponta-cabeça, encaixar, desencaixar, então é bem interessante. Então ela ajuda muito a desenvolver a criatividade e o raciocínio do aluno. E aí os alunos estranham muito, porque eles estão acostumados naquela coisa um pouco mais mecânica. Matemática para mim era só coisa de escola, eu não fazia mais, chegava em casa eu não pensava nisso, e para mim matemática era como meus livros de escola, era só matéria, eu não ia usar para nada. E o Samuel me fez entender que a matemática, querendo ou não, é uma parte muito importante do mundo que a gente deveria conhecer muito bem. Assim, eu sempre gostei da parte de matemática porque é uma parte muito interessante, sabe? Praticamente tudo à nossa volta envolve matemática. Só que eu não conhecia tanto. Depois da OBMEP, eu acabei conhecendo bem mais do que eu já sabia. E foi bastante interessante porque cada exercício foi passado, cada pressão ali presente para resolver foi bem grandioso. Então, tipo, foi uma coisa bem inesperada, assim, da minha parte. Eu gostei pra caramba de estar participando, depois, de estar estudando depois da Olimpíada. Eu sempre gostei de matemática, porque quase tudo na vida envolve matemática. Só que o professor Samuel me ajudou, me ensinou que nós temos que estudar sempre, nem que seja um pouquinho por dia. Isso me ajudou muito. Antes do projeto eu gostava de matemática, mas não era tão envolvida com ela. E depois eu comecei a me aprofundar mais, a gostar mais dela, procurar saber sobre mais coisas. Só que quando aprendi a OBMEP, eu vi que era uma forma diferente de ver a matemática no dia a dia. Porque envolvia muito raciocínio lógico e não necessariamente a matemática bruta e aplicada. Uma coisa que eu gostei bastante que é a forma de resolução delas, que me ajudou bastante no vestibulares, porque você tem que interpretar muito bem para não cair em dupla interpretação e acabar confundindo a resposta na hora de assinalar as questões. Isso ajudou bastante também na segunda fase dos vestibulares convencionais, porque na segunda fase da OBMEP, você tem que dissertar bem e fazer um raciocínio lógico, não fazer resposta totalmente diversificada, assim. Tem que ser organizada e bem resolvida pelo fato de que o corretor não está ligando para... Ele quer ali corrigir o mais rápido possível. Ele não quer saber o tipo de raciocínio que você teve e como você teve. Ele só quer uma ordem, uma sequência do começo ao fim com a resposta certa. Qual é o futuro do projeto?
É uma coisa que eu conversei bastante com os alunos, porque eu não sei até quando ficaria em Monte Alto, é indefinido. Então, os alunos que já participam comigo nessas aulas, eu falei para eles que vou dar essas aulas até enquanto eu ficar aqui, mas eles sabendo que quando eu posso ir embora, talvez em agosto. E a prova é em setembro, então dá para trabalhar bastante com eles. E após eu ir embora, a prefeitura, a Secretaria de Educação, conversou, falou que vai achar um professor que coloca no meu lugar, fazer um concurso e colocar alguém. Eu faço o projeto voluntário, eles vão encontrar alguém concursado pagando esse professor. Eu não sei como vai ser, não tenho ideia, mas eles falaram que não vão deixar um projeto morrer e eu torço muito. Aí tem bastante pessoas envolvidas, tem o projeto das Olimpíadas de Matemática Tornolei aqui em Monte Alto e o vereador Thiago Cetroni está apoiando bastante, falou que vai ficar em cima para esse projeto não morrer. Na entrega das medalhas, o prefeito também falou que vai apoiar o projeto, então eu estou torcendo que ele continue firme mesmo na cidade e meu medo maior é ir embora esse projeto acabar. Ele é um ótimo professor e é um amigo para nós. Ele me ajudou muito e abriu novas portas. Ele não só como foi meu professor, não só como foi meu tio, mas como meu professor também, ele me ensinou várias coisas, tanto dentro de casa, quanto fora, quanto na escola. E ele é uma pessoa brincalhona, sabe? Sempre tá tentando, sempre faz piada, deixa as aulas, em vez de ser aquela aula chata, sabe? Aquela aula com muito tédio, tipo, só focado na matemática, ele varia, sabe? Ele faz piada, brinca, faz uma aula chata se tornar divertida. O Samuel, ele entrou na nossa vida como um professor que a gente achava que ia dar certo, mas estava meio desconfiado. Era alguém que a gente nem conhecia. Aí ele começou a contar as experiências dele pra gente, como quando ele foi pro Chile de bicicleta e outras histórias mirabolantes. Daí ele começou a conquistar nossa confiança. E foi assim que ele passou de professor para amigo. A matemática mudou muito minha vida, principalmente quando eu conheci a UBMEP, quando eu tive contato como professor em relação ao UBMEP. Porque antes, quando eu prestei o vestibular, eu tinha um raciocínio mais mecânico. Então era bom resolver exercício. Eu treinei muito para fazer as provas, então a prova para entrar no vestibular da USP, através da FUVEST, tinha 10 questões de matemática. Eu lembro que eu gabaritei acertei as 10 questões. Na Unicamp também acertei, da primeira fase acertei todas. Do Enem, quando eu fiz, na minha época também acertei todas, só que era um raciocínio muito mecânico. E quando eu conheci o BMEP, abriu muito a minha mente, eu aprendi a pensar mais criativamente. E no dia a dia isso ajuda muito, então às vezes uma situação simples do dia a dia, o raciocínio da UBMEP, você encontra as soluções um pouco mais fácil. Então, independente da área que você escolhe seguir, esse raciocínio te acompanha. Agora, o que eu aprendi antes, para entrar no vestibular, era algo só para entrar no vestibular, não servia para nada além daquilo. Passou no vestibular, acabou. Não sei, óbvio que eu fui fazer curso de matemática, então ajudou um pouquinho lá. Mas se fosse fazer um curso de direito, só serviu para entrar no vestibular. Bom, o professor Samuel, além de ser o meu professor favorito, ele é um grande amigo, tipo, não para mim, não só para mim, mas sim para todos os meus colegas, os meus amigos que fazem o projeto da UBMEP com a gente. Através do projeto da UBMEP eu vi que o mundo é muito maior do que eu pensava. Então, acho que a ligação com a UBMEP é mais na parte social do que na parte de exatos, porque acho que foi uma evolução pessoal, assim. Daí ele me conseguiu me mostrar o mundo, várias viagens muito loucas que nós fizemos por aí também, né? Muitas histórias para contar devido ao projeto também, como consequência disso. E acho que até hoje, né, ele brinca. Acho que ele é da família, assim, acho que ele foi o primeiro a ir para a faculdade. Acredito que eu seja o segundo, talvez o Ari me ultrapasse aí, quem sabe. Daí eu acho que ele é uma pessoa bem especial na nossa família. Eu acho que é o único que tem uma boa relação com todo mundo, assim. Uma boa pessoa. Ele é mais que um professor, ele é um grande amigo que fez uma mudança incrível na minha vida. Aqui em Monte Alto, quando eu iniciei o projeto, tive um apoio de muitas pessoas. A Secretaria de Educação foi o primeiro local onde eu fui pedir ajuda. Eles apoiaram desde o início, deu suporte. Todo o material que eu precisei, eles disponibilizaram. As escolas, todas elas, tanto pública quanto as particulares, quando eu fui mais à frente, eles também foram abertos, apoiaram a ideia.
falou se eu quisesse desenvolver o projeto lá, poderia desenvolver. Então, as escolas que eu especificamente desenvolvi o projeto foi na Escola Rita, no Jeremias e na Escola Nelly. No Zacarias, nas outras escolas, também abriram as portas, só que eu foquei em algumas escolas porque não tinha como estar em todas ao mesmo tempo, mas todas elas foram muito abertas, os coordenadores, eu aprendi muito com eles, porque às vezes eu tinha uma ideia, eles falaram, não, Samuel, não é bem assim, você tem que fazer assim, assim, então eu fui aprendendo muito no caminho, então eles foram muito importantes para esse projeto acontecer. E agradeço também principalmente aos professores de matemática e de português, porque nas Olimpíadas esses professores são extremamente importantes. Eu estou ali só dando um apoio, ensinando os alunos um tipo de raciocínio diferente, mas eles precisam de umas ferramentas básicas. E essa ferramenta eles vão conseguir com esses professores. Então, os professores de matemática foram muito importantes, são importantes, com certeza. Sem eles, esses alunos não teriam ido bem também. E os professores de português, porque na Olimpíada de Matemática exige muita escrita. E você tem que saber desenvolver bem uma solução. E nesse sentido, o professor de português foi muito especial também em tudo que aconteceu. Sou Cibele Maria, falando de matemática para o Expresso Notícia. MATV, o novo é aqui. De novo, aí que o Samuel está só feliz. Espera aí que eu vou engolir a bala. Pronto. Sobre vários assuntos. Interessante. E eu acho que Ah, tá. Eu preciso olhar para a câmera, né? Ops. Assim, não, Pode começar a falar de novo, não preciso perguntar de novo, né, Fê? Não, pode continuar. Pode começar de novo, sim. falando sobre a evolução dos alunos e o projeto aqui em Monte Alto. Sim, o projeto aqui em Monte Alto começou na escola... Oi, boa tarde, bom dia, boa noite.